Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo ele fala sobre o 11º episódio da segunda temporada de Tensei Kizoku. O episódio começa ele mostrando um pouco, né, da infância do Thomas e da Mireille, né, com uma certa narração ali do Thomas, onde basicamente vemos ali que a Mireille sempre foi superior ao Thomas, seja em questões de inteligência ou em questões físicas, em ambos os aspectos. Ela sempre derrotou o Thomas. Ele diz que sempre foi uma sombra para ela. Inclusive, quando passaram a servir o governador, né, onde a Mireille conseguiu um carro ali de conselheira, né, na frente dele. E ele ali comenta, né, que reconhece, né, que a sua irmã sempre foi um gênio, né, bastante inteligente e tudo mais. Ele reconhece as capacidades da irmã. Entretanto, ele critica a irmã por ela ter meio que um desdém para com o pai deles, né, assim, não demonstrar muito afeto, gostar muito do pai deles. Ele ali fala que o pai dele sempre foi leal, né. Ou seja, que começa uma questão de lealdade e tudo mais. Que é o foco desse tipo de episódio, né? A lealdade, né? A questão de lealdade. Especialmente a lealdade do Thomas, a quem ele serve. Então ele comenta ali que, basicamente, a irmã dele tinha esse defeito, né? Esse desenho pelo pai, o que ele achava errado. E ele acreditava que se ganhasse dela, iria provar que o pai dele estava certo, né? Que a questão da lealdade do pai dele era correta, desde que ele superasse a sua irmã. E chega um determinado dia, onde a irmã dele acabou sendo banida. Não é dito o porquê. E ele vai e assume o cargo de conselheiro-chefe, ou seja, agora o cargo mais alto ali na corte, né, era dele. Então ali ele acreditava ter superado a sua irmã. Naquele momento ele falou, agora eu superei ela. Pós Open, voltamos ali para onde havia terminado o episódio anterior, né? Com o Thomas meio que abatido, né? Sentido pelas derrotas que teve, especialmente para a sua irmã, né? Ele vai pô, ela de novo previu meus planos, conseguiu contrapor todos eles. A Mireille sempre interferindo nos planos dele. Então ele pega ele abatido ali até que chega o Vazmark e fala ali que ele passou ali pra ver ele, né? Que ele ficou sabendo que o exército do Corran tava indo pra Verzud e queria saber como que o Thomas tava, né? Foi ali pra ver ele como tava nesse sentido. E o Thomas vai, né? Pede, se ajoelha ali pra pedir desculpa pro Vazmark, né? Por ter falhado. Só que o Vazmark meio que interrompe ele e fala: eu tô sabendo que a Mireille tá com o Corran, agora eu sei porque que nada tá progredindo. Mas assim, ele fala basicamente pro Thomas que não tem um porquê que ele pedir perdão nem nada do tipo. Porque não é como se o Thomas tivesse traído ele. Ele até comenta, né, que eu sei da sua lealdade, eu sei da lealdade que você tem para essa província, né, que para mim, se não para comigo, ou seja, ele reconhece a lealdade do Thomas e também a do pai dele. E isso, como vamos ver no decorrer do episódio, foi meio que o ponto principal para o Thomas decidir apoiar o Vazmark. Né? O Vazmark reconhecer a lealdade do pai dele. Aí o Vazmark diz ali que é como Thomas, que pegou a espada porque quer proteger Missy, que é algo que ele ama, quer manter a questão do pai, né, que o pai fez, proteger ali, e fala que para manter as coisas ali no caminho certo, né, na visão deles, obviamente, não vou entrar nas questões de visão de cada lado, até porque isso não é demonstrado, né, ele só fala ali que tem guerra porque cada um quer assumir o trono, mas não foi, pode ter, como, acho que comentaram superficialmente, né, mais ou menos com o perfil de cada um, mas não adentrou muito em detalhes de questões políticas. Ah, se o Vazmark ganhar, vai ser desse jeito. Se o Corran ganhar, vai ser assim. Não estou em detalhes muito explicando em como seria a campanha, né? Basicamente, cada um, a vontade, né? O tipo, se um vai ser mais pra guerra, se outro vai ser mais pra diplomacia, se outro vai querer paz. Não entrou muito nesses detalhes. E aqui, né? O Vazmark daquele discurso ali pra motivar. Fala algumas palavras ali pra motivar o Thomas e fala que parece cumprir o objetivo deles, né? Ou seja, pro bem de Misha, na visão do Vazmark, o Corran tem que morrer. Eles têm que matar o Corran. Enquanto isso, no castelo de Stats, o Corran, né, tava ali fazendo meio que uma reunião estratégica com o As, o Numeiro, né, e os cabeças ali do As, né, basicamente os principais protagonistas ali, né, junto com o Corran, estavam nessa reunião. E o Corran comentando ali que agora eles têm que conquistar a Verzud, que o próprio Thomas já tá indo atrás dele, né, mostrando que ele tá desesperado, vai falando ali algumas coisas, e o As, ao perceber ali que vai confrontar, né, finalmente vai bater de frente com o Thomas. Ele meio que pergunta, né, como será que a Mireille se sente, né, com isso, né, enfrentar o seu próprio irmão, né, como será que ela se sente com tudo isso. Só que aí, nessa reunião deles, é basicamente interrompida por um soldado que chega lá e fala que tem um mensageiro, né, um mensageiro de Verzud foi ali para falar com o Corran. E basicamente o que o mensageiro vai ali falar é que eles querem uma trégua, né, que foi enviado em nome do Cansys Vandal, né, que é o chefe de Verzud. Eles querem uma trégua e se não tiver essa trégua, eles vão usar uma arma maciça, né, em larga escala. Ou seja, o cara dá uma ameaçada ali, né, fala, ó, a gente quer trégua agora. Só que se você não aceitar a trégua, a gente vai ter que usar nossa arma secreta, né? Uma arma que a gente produziu, que é capaz de destruir toda a cidade. A gente não quer usar ela. Bora ter uma trégua aqui, né? Bora parar aqui, recuar com o avanço de vocês. E depois, né? Sabe lá, não foi especificado quanto tempo seria de trégua, mas, né? Depois a gente faz alguma coisa. Obviamente, todo mundo fica surpreso. Trégua agora? Como assim, né? Depois até o
Coram chama ali o pessoal pra reunião. Fica meio que estabelecido que aquilo ali é um blefe, né? Que tá mentindo. Não tem como aquilo ser verdade. É muito óbvio que é uma mentira. Como assim produzir? Se você tem essa arma, né? Uma arma tão forte assim, você não revela ela pro inimigo. Você não vai revelar desse jeito. Ou seja, é um blefe descarado. Mas o Coran ali fala, pô, mas você. Não um tempinho aqui pra eu pensar aqui, né? Pra eu reunir aqui com o pessoal, como dar uma conversada, né? Debater sobre o tema. Aí eles estão ali, né? Debatendo. A Mirelle foi o primeiro a falar que aquilo ali só pode ser um blefe. Todo mundo vai falando ali, né? Todo mundo acredita, é um blefe, né? Não tem nem como, não tem nem por que conversar sobre isso. Mas o Russell, ele meio pensativo, pensando assim, pô, essa história é muito ruim. Os caras tentar blefar com é muito ruim. Quem acreditaria nisso? É óbvio que é um blefe, mas a história é muito ruim. Aí o Russell fica meio que se perguntando ali, pô, será que por trás dessa história o Thomas não tem algum outro objetivo por trás disso? Aí o Russell pede ali pra Mirelle contar mais sobre o passado dele, questão de relacionamento deles, que o Russell aprendeu com a Mirelle, né, que tem que conhecer esse inimigo, né, pensar como inimigo, então ele queria conhecer mais sobre o Thomas pra entender a linha de raciocínio dele. Temos aí um outro flashback do passado da Mirelle e do Thomas, né, no caso do dia que o pai dela foi preso ali por sendo acusado de traição. Ele é pego de surpresa, né? Porque ele fala que tentou várias vezes se reunir ali com o governador, né? Pediu uma reunião, só que o governador nunca aceitou ver ele. E agora, do nada, o governador aceita provas, né? Supostas provas de que ele é um traidor, não sei o que. Que recebeu informações de várias fontes sobre ser um traidor. É mostrado até num cantinho, né? Uns guardas meio que rindo. Provavelmente, né, me faz acreditar. E provavelmente era mentira nessas provas, provavelmente. Eu até acredito mesmo, que dado que mostrou nesse episódio, né, não abrangeu tanto. Que o Eduardo, né, o pai dos irmãos Grangel, era inocente, né, realmente era alguém leal. Mas ali, né, parece que ele era leal, mas não tinha muito poder político ali pra conseguir, né, ter mais contato com o governador e tal, né. Podia até ter lealdade. Mas em termos políticos, parece que faltou habilidade, né, nessas coisas. Ele ali, né, fala não pode ser, né? Mas desacreditado com tudo que estava acontecendo, que ele ia ser executado, né? Afinal, traição. Ali é um crime pagado com a morte. Além, é claro, da casa dele, da casa grande, pertence ao título de nobreza. E o Eduardo faz ali um pedido, né? O último pedido dele antes de morrer, basicamente. Ele fala aí pros caras que foram levar ele preso, né? Que ou apoia o filho deles, ou então que execute os dois filhos dele, né? Ele fala que os dois filhos dele são bastante inteligentes. E se fosse para um reino inimigo, isso seria problemático para mim, né? Se fosse para uma outra província, algo assim, Mission iria sofrer por conta das capacidades que eles têm. O cara ali que ele falou, ou você apoia meus filhos, ou então você mata. Ele falou pra matar os filhos dele, alguém entregou. E aquilo dali, depois que o pai deles é levado, mexe com o Thomas, né? Que fala, pô, não tem como meu pai ser culpado. Olha a lealdade dele. Ele até tava querendo sacrificar a gente, os seus filhos, para provar a sua inocência, a sua lealdade com Mission, com o governador. Thomas, mais sentido ali, acreditando viamente no seu pai. Enquanto isso que a Mirelle, desse jeito dela, né, meio largada, né, talvez por ser mais velha, não sei. Ou é só uma característica dela mesmo. Mas não parecia muito dar tanta relevância, assim, né, não tá tão preocupada. Enquanto o Thomas estava ali mais desesperado, né, a Mirelle estava mais tranquila, mais calma. E aquilo meio que incomodou tão pouco como você pode ficar. Calma numa situação dessa, a gente pode ser morto também. Só que a Mirelle, né, raciocinando ali, mostrando no centro, a gente fala, o nosso pai pediu várias vezes para se encontrar com ele, mas todas foram recusadas. Então, por que tu acha que os caras vão acreditar na necessidade de nos matar? Ou seja, o que ela quer dizer ali é que o pai dela não tinha credibilidade. Ou seja, ninguém estava acreditando mais no pai dela. Ele não tinha credibilidade ali. Por isso, como ele não tem credibilidade, né? Não vão acreditar nele, vão achar que era falácia, mentira. Por isso eles vão ficar tranquilos. E alguns dias depois, né? O pai deles acaba por ser executado. E eles viram plebeus, né? Morador de rua. Perde tudo, perde a casa, perde dinheiro, né? Mais nobre, não tem mais nada. Vira plebeus e passa a morar na rua. Só até agredidos, né? Depois que o pai é executado, né? O povo vai ali e bate neles. Mas eles ficam vivos. Aí a Mirelle, né, faz ali uns comentários. Enquanto o Thomas estava mais desesperado com a situação, a Mirelle dá uma provocada ali, falando, pô, nosso pai era muito certinho, devia ter pegado e fugido, que idiota, né? Aí ao ver ela chamando o pai de idiota, ele já fica revoltado, fica como assim tá chamando ele de idiota, né? Aí aquilo ali provavelmente foi uma tática da Mirelle pra tentar motivar, né, fazer o Thomas despertar esse espírito ali que, né, que ele ficou bravo. Então, assim, vamos lá, meu filho, se levando, não fica só pensando na coisa ruim, não, deprimido aí pra baixo, né? Tentou meio que dar uma levantada no astral dele, né? Apesar de ser através da raiva. Ela até comenta aí pro próprio irmão que o cérebro deles e a boca deles agora seriam as maiores armas que eles tinham. Então, né, comentar que depois eles entram pra academia e no final das contas, né, acabam se formando ali como estrategistas. Ela comenta que o Thomas nunca gostou muito dela. Aí, né, fica ali o As, né, você pensando, pô, passou por tudo isso, né, quando mais nova. Assim, que foi uma infância difícil, né? Tava indo tudo bem e do nada essa guinada ali, né?
É mostrado o castelo de Verzud, né? O Thomas estava ali fazendo seus preparativos para sair, né? Com seus homens. O Cansys vai me que alertar ali, ó, os caras estão com status agora. A gente não tem mais esperança de receber reforço. Então, basicamente, a gente vai estar com o que tem aqui. E o Thomas só fala ali que vai provar a lealdade dele pro Vasmark. E que agora ele vai derrotar a Mireille, né? Deixando tudo para trás. Volta então lá pra Stats, né? Onde estava lá o Conan com seus conselheiros de guerra. Agora não tava mais só o As e a patota dele, né? Estavam uns outros segurantes ali também. Que estavam lá no meio do debatendo a estratégia. Chega um soldado falando: a arma em larga escala foi visto lá na colina. E aí, os caras entram em desespero. Meu Deus, era verdade, é real, tamo fufu, misericórdia. Os caras entram em desespero. Mas o Asa, o grupo dele fala: isso é mentira, cara, não tem como. Isso é um blefe, filho. Não tem como ser verdade. Eu produzir uma arma dessa assim tão rápido. Não tem como. A Mireia até chama os caras de burro, né? Fala: vocês são burros. Obviamente que é mentira. Essa arma não existe, não tem como. E os caras ficam pensando: ah, mas se for verdade, não sei o que. Vamos lascar, vamos morrer. Aí ela fala: bora investigar, né? Bora investigar. Primeiro, bora investigar pra saber se é verdade ou não. Como os batedores já tinham voltado, o As manda lá o fã, né? E o fã meio que dá uma reclamada. Pô, o moleque só tá fazendo de gato de sapato, ou seja, o As só fica mandando o fã sair em missão, tudo mais toda hora. Mal chega, missão. E cara, percebeu bem nessa segunda temporada, praticamente todo episódio, o fã, ele meio que é citado de alguma forma ou ajuda, né? Todos os arcos. Ele dá aquela trabalhada, né? Aquele trabalho de espionagem e tudo mais, né? Todo arco. Nos últimos episódios ficou mais relevante ainda. Mas desde o começo ele tá trabalhando. Só não foi tão acionado quando o As teve que viajar lá para ir nas terras do Imperador. Mas ele deu informação antes de ir. Ou seja, se tivesse ido pra lá também, certamente teria trabalhado. E aí, né, o fã vai lá, investiga e logo depois dá o relatório ali que basicamente a arma é falsa. Não tinha mago, não tinha água de mar, não tinha nada que indicasse assim. Era realmente uma arma capaz de fazer do que eles prometeram. Ou seja, era só uma distração, uma forma de ganhar tempo. E aí, né, novamente começa ali o debate, né, do porquê que eles estão tentando ganhar tempo. Não, você até comenta ali, isso tudo é só pra atrasar, ganhar mais tempo, mas não faz sentido. Afinal, eles não podem receber reforços. O único que recebe reforço é a gente, ou seja, só a gente tá se fortalecendo. Então, por que ganhar tempo, né? Isso é ruim pra eles, os põe em desvantagem. Aí o Conan até comenta ali, pô, escutei que eles estavam tentando fortalecer lá o castelo, né? Aí então a gente sabe, se for por isso, então bora atacar logo, né? Ficar dando tempo pra eles. É ruim. Só que o As tava com aquela sensação de, deixa eu vou pensar, tem algo errado nisso. Tem já. O As que tava incomodado, daqui a pouquinho tem alguma coisa errada nisso. Só que o As fica tão incomodado, né? O Conan já tava dando ordem ali pra se preparar pra batalha, mas fala, não, espera aí. Isso tá errado, né? Botou o tic-tac pra funcionar, então a Mireille também se lembrou, né? Da batalha simulada, até fala da batalha simulada, que é aquela que teve no final da primeira temporada, né? Batalha simulada, onde a Mireille, né, usou de blefe ali para enganar os inimigos, né? No caso o Hitz, o exército Hitz ali do céu. O As percebeu que aquilo tudo era um blefe. Ou seja, ao perceber que aquilo tudo era uma jogada do Thomas para fazer com que o exército avançasse, né? Avançasse por. Não, os caras estão tentando ganhar, fazer alguma coisa, não se retardar. Bora pra cima, bora atacar logo, ou seja, pegar eles de guarda baixo, né? Fazer uma armadilha ali e até o Russell pegar ali o mapa e falar, ó, bom, pra usar um blefe dele, né? O melhor lugar pra eles fazerem uma emboscada pra nos pegar é aqui, ó, na floresta. Então o Coron decide ali queimar a floresta, né? Se estão se escondendo na floresta, bora queimar a floresta e pronto, né? E temos até a Mireille comentando ali, que falando que pô, você tá querendo usar um antigo plano contra mim mesmo, então, assim, você tá meio que subestimando, né? Querendo usar meu plano contra mim. E aí temos o narrador, né, que entra em cena falando sobre o elemento mais importante da estratégia, que no caso seria avaliar a profundidade do pensamento inimigo. Ou seja, o cara que entendesse melhor a forma como o outro pensasse, né? Temos dois oponentes, aquele que entender melhor como o outro pensa, né? Planos, estratégia, o que vai fazer, o que não vai fazer, vai vencer a batalha. E aqui, né, a Mirelle tinha acertado o fato das tropas do Thomas estar ali na floresta, preparado lá. Só que, neste caso, né, a Mirelle estava achando que tinha lido ali completamente o Thomas, né, decifrado todo o seu plano, pensando que teria vitória garantida. Só que dessa vez, o Thomas que estava um passo à frente, ou seja, ele pensou mais a fundo do que a sua irmã. E dessa vez ele colocou o tic-tac pra funcionar, se concentrou ali e agora estava um passinho na frente. A Mirelle sabia, tinha previsto, né, a emboscada e tudo mais. Só que o Thomas já sabia que ela preveria a emboscada e que atiraria fogo na floresta. E põe na floresta, né, alguns detonadores, né, um equipamento ali que reage ao contato com magia de chama, causando-se uma grande explosão. Ou seja, um lado vai queimar a floresta e ele vai explodir a floresta, vai ferrar com todo mundo, né? Assim, a explosão vai causar grandes danos às tropas ali do Coran. E o soldado do Tom vai pensar, pô, o cara tá até prevendo como que o inimigo vai pensar, né? Assim, batalha intelectual aqui.
entre os irmãos Gunn é pegando fogo, né? Um tentando se colocar na frente do outro, né? O episódio mais focado no Thomas, que o Thomas já tava tão mexido com as derrotas que teve, que eu falei, ah, não, agora eu ganho. Ah, essa eu vou ganhar. Então, né, após preparar ali os equipamentos, né, as armadilhas, os explosivos, o Thomas conta o verdadeiro plano para os seus soldados. Ó, esses explosivos vão causar um grande dano, mas ainda não vai ser o suficiente, né? Os números deles ainda vão ser superiores, mesmo com o dano causado. O soldado fica, pô, isso aqui tá sendo inútil, então só que o Thomas fala que não. Durante o pipoco, enquanto o negócio estiver explodindo, pegando tudo, tiver o caos, os soldados vão se desorganizar, né? Porque vão ser pegos de surpresa do nada, o negócio tá explodindo, e vai virar um caos, vai virar uma zona. Ou seja, não vão estar mais organizados. E apesar de ainda estarem em vantagem numérica, por conta dessa desorganização, o Thomas vai aproveitar o momento e vai pra batalha. Vai ser dar porrada, vão cair na espadada, vai ser de frente. E é isso que o Thomas fala pro soldado. No primeiro sinal, começar a primeira explosão que tiver, a gente vai pro ataque. Vamos pegar todo mundo. Obviamente vai ser perigoso, muita gente vai morrer, vamos estar em desvantagem numérica. Mas esse é o plano. Começou o caos, vamos pra cima. Aproveitar a confusão, desorganização e ir pro ataque. Ou seja, vai ser basicamente um tudo ou nada. O Thomas disse que vai ser uma batalha mortal, né? É basicamente um tudo ou nada aqui pra ele, ele tá apostando no alto. Ou não vai e termina com tudo, porque a vitória só vem depois que pegar a cabeça do general, né, do comandante inimigo. Enquanto ainda tiver, o general estiver vivo, o povo vai estar lutando. Depois que pegar a cabeça do general inimigo, aí sim os soldados normalmente param, se rendem, perdemos o comandante, já era. O Thomas diz aí pro soldado, ó, quem não estiver preparado pra isso aqui, né, aproveita que eu tô de costas e sai. Quem não quiser morrer, né? Porque certamente vai ter muitas baixas ali. Essa é a hora de vazar. E aí temos meio que um flashback ali do Thomas de novo, né? Agora desde o momento em que ele encontrou o Vazmark, né? O Vazmark até reconhece ali a lealdade que o pai dele tinha para a província e fala, pô, seu pai era alguém bastante leal, que pena que a gente perdeu, né? Eu acreditava na inocência dele, mas infelizmente... Ou seja, foi alguém ali que reconheceu a lealdade do pai dele para a província de Mícia, né? E o Thomas era pegado bastante nessa questão do pai e da lealdade que o pai tinha para a província. Tanto que ele também é bastante leal àquilo que ele acredita. Ele até comenta que foi a partir daquele dia, a partir do momento que o Vazmark pegou e falou que reconhecia a lealdade que o pai dele teve para a província, né? Apesar de tudo que aconteceu com o pai dele. Vai ver alguém que acreditava que o pai dele realmente era leal. E foi esse cara que eu vou seguir, que ali fala que a partir daquilo fez de tudo pro Vazmark pegar e assumir, né, o trono ali, ser o herdeiro, mesmo que isso arriscasse sua vida, né? Vai ter nos flashbacks das batalhas que teve. Eu tava preparado para morrer, pronto para morrer, desde que isso fosse pelo bem do Vazmark. Ou seja, esse episódio é muito focado nessa questão do Thomas e da sua lealdade. Da lealdade dele sendo a afirmação da vida como o pai viveu. Ou seja, ele meio que homenageia, né? Representa a vida do pai dele em aquilo que o pai dele acreditava, né? Como se ele estivesse vivendo, não só por ele, mas pelo pai dele, a forma de vida que o pai dele acreditava. Tava focado na lealdade. A minha lealdade, a forma de eu viver isso vai ser para representar isso que meu pai era inocente. E que isso representaria a vitória dele sobre a Meirelle e que ele lutaria, mesmo que fosse sozinho, né? Mesmo que todos os soldados dele abandonassem, mas para a surpresa dele, quando ele se vira, todos os soldados estão ali. Ninguém fugiu. Os soldados também representavam, né, um pouco da fidelidade, da lealdade do Thomas, né? O Thomas era leal ao Vazmark e aqueles soldados eram leais ao Thomas. Vocês diriam seguir ele onde quer que fosse. O Thomas até comenta, pô, vocês podem morrer, não sei o que vocês vão sobreviver. Ele fica ali pensando, né? Que aquilo ali não é apenas um mero grupo de soldados que foi reunidos, mas que era uma força que estava reunida ali por uma causa. Era uma causa que eles acreditavam que tornava eles fortes. Não era só um bando de soldados que pegou, foi reunido aleatoriamente. Ah, junto aqui, vamos lutar. Não, era pessoas unidas, mas que acreditavam na mesma coisa, que lutavam por uma causa, tinha um motivo de luta. E aquele motivo, aquela motivação faziam eles serem fortes. E o Thomas demonstra o seu orgulho ali com os seus soldados. E diz ali para eles se prepararem que na primeira explosão eles vão atacar. E o episódio termina mostrando ali o Corran, o Aslan e o exército ali já na frente da floresta Kai, né, já havia amanhecido se preparando para incendiar ela, né? Beleza, a floresta tá na sua frente, é agora, vamos incendiar ela. O episódio termina aí. É mostrado ali uma prévia, né? O Aslan meio preocupado, né, que eles podem ter algo para contrapor, né, uma estratégia que eles não pensaram ali, algo contrapondo contra eles. Vemos ali que o pau vai comer. E o título do próximo episódio vai ser Sentimentos a Serem Confiados. Ou seja, alguém deve ir de vala. Né? Certamente, muitos vão de vala ali, mas talvez alguém relevante vá de vala. Foi isso que aconteceu nesse episódio, né? Como podemos ver, um episódio focado bastante na questão do Thomas e a sua lealdade, que é algo que vem do pai dele, e a inimizade dele com a sua irmã começa não só pelo fato dele ter sido sempre uma sombra para ela, né? Não só isso, do fato de ele ser uma sombra e sempre perder para ela, isso também influencia. Mas o principal fator foi o desdém da irmã para com o pai. É que
Não sei se foi um desenho que ela realmente tinha ou se ela fazia esse desenho meio que pra motivar ali o Thomas de alguma forma, né? Pra fazer acender nele alguma vontade de viver. Porque, como vemos no episódio, a partir do momento que o pai foi pego ali pra ser executado e tudo mais, o Thomas foi o que mais sentiu aquilo em termos emocionais. Ele que fica batido para baixo. Enquanto que a Mireille, ela conseguiu manter uma calma, uma tranquilidade, raciocinar. Parecia assim, tá de bem com a vida, sendo ela mesma, apesar de acontecer coisa ruim, ela conseguiu manter uma certa alegria, né? Pelo menos na fachada. Enquanto isso, o Thomas me caiu em desespero. Esse desdém, não sei se foi algo proposital ou se realmente ela não gostava muito do pai e tudo mais. E, mas sabemos, ficou claro pra gente que a questão da lealdade do Thomas foi muito por conta do pai. E como o Vasmark foi alguém que reconhecia a lealdade do pai dele, foi isso que fez o Siki Vasmark. Tivemos essa questão da lealdade, tivemos essa disputa onde que o Thomas sempre fica em segundo lugar, perde para Mireille. Tanto que isso foi retratado também nessa temporada, né? As inúmeras batalhas, os confrontos que eles tiveram ali. O Thomas sempre perdeu pra Mireille, a Mireille sempre estragou os planos deles. Mas agora no final ele tá usando um plano da Mireille, um pouco mais aprimorado, né? Que ele já tava pensando onde a irmã dele ia chegar, né? Que é um conflito de inteligência, né? Como o próprio narrador fala, que ele conseguir ler melhor o outro durante a batalha, vai conseguir bolar melhor a estratégia. E o Thomas, a Mireille acreditou que tinha lido ali o Thomas por completo. Ao ver, pô, você tá usando um plano meu contra mim. Só que, como é mostrado, o Thomas estava um passinho mais à frente, que ele sabia que a irmã dele ia prever tudo aquilo que ia fazer, só que ele colocou algo a mais. E o episódio acaba aí, né? Prestes a esse algo a mais acontecer. Que no caso, o Corra vai seguir a floresta, só que o Thomas, já prevendo isso, colocou algumas armadilhas ali para causar um pipoco, né? Explosões ali para confundir todo mundo, dispersar os soldados, e ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Desnorteados. Enquanto isso, os soldados do Thomas ali, onde esperava que alguns o deixassem, né? Porque o plano era extremamente perigoso e arriscado. E dependendo, não podia sobrar ninguém. Afinal, eles também estavam em desvantagem numérica. Podia perder ali, morrer todo mundo, vários morreram, então sobreviveu um ou outro. Mas, para surpresa dele, né? Os soldados dele também se mostram tão fiéis a ele, Thomas, quanto ele é fiel ao Vasmark. Não fugindo ninguém, todos ficando ali, mesmo com a morte batendo à espreita, né? No amanhecer seguinte. E a alegria dele também. Me digam o que acharam desse episódio. Foi um episódio que eu gostei, né? Mostrou ali, deu um background melhor pro Thomas, mostrou um pouco do passado dele. Podemos entender um pouco mais das motivações e do principal fator que o levou a se aliar ao Vasmark, né? Acreditar no Vasmark. E vemos que ele é alguém bastante capaz, então muita gente. Só que sempre superado pela Mireille, né? Sendo meio como uma sombra dela. Ele só quer provar que o pai dele estava certo. Ele quer isso. Ele vive de acordo com o estilo de vida do pai dele, para provar que o pai dele era alguém bastante leal. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.